Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu convido a amada igreja para se colocar de pé, amém? As almas recebendo o servo do Senhor que está ministrando a tua palavra aqui nesse momento. Vamos fazer um pedido de oração, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Ó, Pai querido, Pai amado, eu te peço, ó Deus, uma vez mais, para nos servir, ó Deus, falar conosco, ó Pai, em nossos corações. Usa o teu servo, ó Pai, usa o teu servo aqui nesta noite, Senhor, para falar, ó Pai, conosco através da tua palavra, Senhor. Venha mesmo, Jesus querido, venha mesmo, ó Pai, toque nossos corações, ó Deus, toque nossas vidas, ó Pai, aqui nesta noite. Eu te peço, Jesus querido, eu te peço, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, viemos aqui, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Jesus querido, Jesus amado, eu te peço, Senhor, fala conosco, ó Deus, uma vez mais. Eu te peço, ó Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Receba o servo do Senhor Pascal, Senhor Jesus. Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. E dessa paz pode glorificar e fazer palmas para o nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, aproveitando que a igreja está de pé, abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 27, amém? Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, e versículo 27, amém? Enquanto os irmãos vão nos ler o livro sagrado, quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui nesta noite. Louve e agradeço a Deus também pelo pastor Elias, ter feito o convite, nosso irmão Cassiere. Deus nos abençoe, a todo o corpo de obreiros, a toda a membresia, a todos os visitantes. Louve e agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês, amém? Hoje é o encerramento da poderosa campanha, a providência divina, e Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Quem veio ouvir a palavra do Senhor diz amém. Quem achou diz glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está procurando diz espere por mim. Se todos acharam, vamos ler a palavra do Senhor que diz: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele.
Jesus, vai e faça da mesma maneira. Amém? Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Vamos fazer um minutinho de oração. Hoje é o culto da Reviver, o culto onde a igreja pentecostal Deus da Amor faz uma conscientização a obras de caridade. Através do culto da Reviver, a igreja ela junta cestas básicas, junta arroz, feijão, coisas necessárias para a sobrevivência do ser humano. Este culto é em prol de ajudar famílias carentes que estão precisando da nossa ajuda. Um culto muito importante. E hoje Deus ele tem uma palavra para nós nesta noite. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo e possa falar com você nesta noite. Amém? Senhor meu Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, que o Senhor venha falar da tua igreja nesta noite de uma maneira apoteótica, de uma maneira diferenciada e especial, pois somente o Senhor sabe tratar com a ferida da tua igreja. Somente o Senhor sabe da maneira correta de tratar com a tua igreja, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que o meu irmão ou a minha irmã tem passado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Por isso eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me encher do teu Espírito Santo, não para que meu nome seja glorificado, pois eu sou pó, eu sou poeira, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Fala da tua igreja para que teu nome seja glorificado e exaltado aqui nesta noite. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, até para o Senhor Jesus. Lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, esse Evangelho não me confortou, mas esse Evangelho me confrontou. Porque ao ler essa mensagem, eu comecei a fazer uma autoanálise de mim mesmo. Comecei a ter algumas dúvidas, alguns questionamentos. Será que o amor que nós confessamos, será que a palavra de Deus que nós defendemos, nós praticamos ela? Será que nós praticamos o verdadeiro amor ao próximo? Será que o amor que nós temos pelo nosso próximo é o amor que Cristo teve por nós? Será que nós temos a fé de ajudar o nosso irmão necessitado? É isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Será que esse amor que a gente diz ter pelo nosso próximo é verdadeiro ou é fingido? A mensagem do Senhor que se trata da parábola do bom samaritano. A Bíblia vai dizer que um certo doutor da lei chega até o Senhor Jesus para tentá-lo. Ele chega perguntando ao Senhor: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, percebendo a maldade que existia naquela pergunta, no coração daquele doutor da lei, porque Jesus sabia que os fariseus queriam pegar Jesus em alguma palavra para o acusar, para o prender, mas Jesus, ele tendo a sabedoria, ele devolve aquela pergunta com outra pergunta, e a pergunta do Senhor é esta: que está escrito na lei? Como lês? E aquele doutor responde, pois ele era conhecedor da lei, ele era conhecedor das Sagradas Escrituras, então ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: bem, faze isso e viverás. E aquele homem, querendo se justificar,
parábola, Jesus vai dizer que um certo homem, a Bíblia diz que esse homem, não é mencionado se ele tinha algum cargo, não é mencionado o nome desse homem. Jesus apenas citou um homem. E como eu creio que a maioria das parábolas do Senhor Jesus são espirituais, eu quero extrair, eu quero garimpar essa mensagem e expor para a igreja vários ensinamentos que o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu acredito que a mensagem pode doer em algumas pessoas, a mensagem pode ser dura, mas a mensagem vai libertar, a mensagem vai transformar, a mensagem ela vai mudar o nosso cenário, para que nós venhamos ser aperfeiçoados e santificados, e o nome do Senhor será mais uma vez glorificado na nossa vida. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. A primeira coisa que eu aprendo aqui, no versículo 30, descia um homem de Jerusalém. Aquele homem, ele morava em Jerusalém. E em Mateus capítulo 5, no seu versículo 35, diz que Jerusalém era a cidade do grande rei. E esse homem ele estava indo em uma viagem com destino para Jericó. E em Josué capítulo 6 diz que Jericó representava uma cidade do pecado e da destruição. Ou seja, aquele homem estava saindo da cidade do grande rei para se aventurar em uma cidade do pecado e da destruição. Tem pessoas que estão saindo da presença de Deus para se aventurar com as coisas do mundo. Tem pessoas que estão saindo do propósito para se aventurar com as propostas do inimigo. Eu vou repetir. Tem pessoas que estão deixando o propósito para degustar das propostas do diabo para a vida dela. Tem pessoas que estão abrindo mão do chamado, abrindo mão do carro, abrindo mão da vocação para poder estar se aventurando com as coisas que o mundo oferece, se aventurando com os amigos que levam aquela pessoa para o mau caminho. Tem pessoas que estão deixando de pregar por amor para pregar por fama, para ter seguidores, para ter dinheiro. Estão pregando não mais por amor às almas, mas estão pregando para ter fã-clubes, estão pregando para ter seguidores e status. Tem pessoas que infelizmente estão deixando as suas origens para se aventurar com coisas que Deus não se agrada, para se aventurar com coisas onde Deus não está no meio. E segundo alguns estudiosos da palavra do Senhor, a distância entre a cidade de Jerusalém até a cidade de Jericó era aproximadamente 27 quilômetros. E segundo alguns teólogos, neste espaço, nessa distância, a estrada era infestada por ladrões e salteadores. Eu quero dizer para a igreja que quando alguém sai da presença de Deus, ela corre grande perigo. Quando alguma pessoa sai do propósito de Deus, ela está correndo o risco de ser roubada, de ser salteada pelo inimigo das nossas almas. É por isso que no livro de Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque existe um ser demoníaco, o diabo, que está bramando como um leão, que está ao nosso derredor e está procurando a quem possa tragar. Este ser maligno
No livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que confiam nele. E em Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O caminho de Deus é reto, mas o caminho do diabo é tortuoso. O caminho de Deus é luz, mas o caminho do diabo é trevas. Qual o caminho que você está escolhendo seguir? Qual das duas partes você está caminhando? É tempo da igreja tomar uma decisão. É tempo da igreja sair de cima do muro. Ou é frio ou é quente, morto, é vomitado da boca do Senhor. É tempo de você tomar uma postura correta. É tempo de você tomar um posicionamento correto diante do Senhor, antes que o diabo roube o que é teu. E a palavra do Senhor diz então: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu, ai meu Deus, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E agora eu vou começar a pregar a respeito da hipocrisia religiosa. A palavra do Senhor então nos diz que aquele homem, ele foi roubado, tiraram tudo que ele tinha em suas mãos, e agora ele estava ferido, ele estava machucado, precisando de ajuda, precisando de um socorro. E vai chegar um certo momento que um sacerdote vai aparecer no mesmo caminho que ele. E a palavra do Senhor nos diz que este sacerdote, ele passou de largo daquele homem e ignorou a situação que ele estava passando. E a palavra do Senhor diz que o papel do sacerdote era curar as feridas do povo e reconduzir o povo ao caminho do Senhor. Mas a mensagem de Lucas capítulo 10, o que aquele sacerdote fez foi totalmente ao contrário do papel que Deus confiou na mão dele. Aquele sacerdote, ele fez ao contrário, ele ignorou, ao invés de reconduzi-lo para o caminho, ao invés de curar suas feridas, ele passou de largo e foi embora para o seu caminho. Depois chegou um certo tempo e chegou um levita. Tem pessoas que dizem que levitas são os cantores. Na verdade, levitas são pessoas que fazem parte da tribo de Levi. Cantor é cantor, levita é levita. Levita faz parte da tribo de Levi. Aquele levita, ele também passou pelo mesmo caminho que estava aquele homem, machucado e ferido. E a Bíblia nos diz que ele também passou de largo e seguiu com o seu caminho. E o papel daquele levita era cuidar do lado espiritual do povo. Era o papel que Deus tinha confiado para aquele levita. Mas a mensagem do Senhor nos mostra, a mensagem do Senhor nos mostra que ele fez ao contrário. Ele passou de largo, ignorou aquele homem e seguiu com o seu caminho. Eu, conjecturando, eu imagino que aquele homem começou a se entristecer muito, porque aqueles dois homens eram as pessoas nas quais ele mais contava para ajudar ele, para recuperar ele, para dar um socorro para ele. O sacerdote levita eram líderes religiosos que aquele homem confiava e contava para o ajudar quando ele mais precisava. E eu imagino que aquele homem começou a desesperadamente orar e buscar a face do Senhor, porque essa mensagem é espiritual. Eu imagino aquele homem dizendo: Senhor, agora com quem eu vou me recorrer?
Talvez a pessoa com quem você mais confiava para te ajudar era o teu pastor, era o teu líder religioso, era um amigo, era uma amiga, era um companheiro. Talvez a pessoa que você mais contava para te ajudar era o seu pai, era a sua mãe ou era o seu irmão. Mas são essas mesmas pessoas que talvez foram as mesmas que te ignorou, foi as mesmas que te desprezou e te deixou sozinho naquela situação. Eu quero dizer aqui nesta noite que existem muitos líderes que, enquanto a ovelha está comendo na mesma mesa que ele, tem líderes religiosos que, enquanto a ovelha está na igreja, ele chama ela para comer um churrasco, chama ela para comer uma pizza, chama ela para estar em comunhão com a igreja. Mas quando essa ovelha, por algum motivo, por alguma circunstância, sai da igreja, desvia do caminho, aquele pastor esquece da ovelha. Aquele pastor não manda mais mensagem para aquela ovelha. Aquele pastor já não procura mais saber como está a situação espiritual daquela ovelha. Era a ovelha dele só quando estava dentro da igreja. Mas quando a ovelha saiu, não se preocupou de fazer visita, não se preocupou de fazer uma ligação, não se preocupou de mandar uma mensagem, não se preocupou de ajudar aquela alma que foi comprada por um preço de sangue. E eu quero dizer que a alma que tal pastor não se preocupou em salvar, a alma que tal pastor não procurou ir atrás dela, ele há de prestar contas por aquela alma. Porque Deus, ele colocou um papel nas tuas mãos. Deus tem confiado uma função nas tuas mãos. Mas por muitas das vezes, os hipócritas religiosos, os falsos crentes, os loucos em pele de cordeiro, eles veem a situação da pessoa e passam de lado. Eles veem a necessidade da ovelha e ignoram a situação dela. Mas ainda bem que nós servimos um Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda bem que servimos um Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Um Deus que permanece fiel, mesmo a gente sendo infiel. E de repente aparece o bom samaritano naquele mesmo caminho. E eu conjecturando, eu tenho uma interpretação pessoal a respeito dessa mensagem. A minha hermenêutica a respeito dessa mensagem, irmãos, é que aquele bom samaritano era o próprio Deus salvando aquela vida. Agora me explica por que você acha isso, pregador. Porque uma vez falaram assim para o Senhor Jesus da linha: mestre, tu é bom. E o que ele disse? Não me chame de bom, porque um só é bom, que é Deus. Que é Deus. Que é Deus. Só Ele é bom. E é por isso que eu acredito que aquele bom samaritano era o próprio Deus vindo a resgate
e o sacerdote, ambos eram judeus. Existe um estudo que nos diz que os samaritanos e os judeus, eles tinham algumas diferenças teológicas, culturais. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, porque eles tinham algumas diferenças em suas adorações, algumas divergências nas Sagradas Escrituras, e eles não se davam bem. Os samaritanos e os judeus se odiavam, porque eles tinham diferenças entre eles. Eles tinham discrepâncias, divergências em questão da adoração, em questão das Sagradas Escrituras. Samaritano acreditava em uma coisa, judeu acreditava em outra. Então eles se dividiram. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz. Foi o samaritano que salvou a vida daquele judeu. Vocês percebem que às vezes a pessoa que nos socorre é a quem a gente menos espera socorro. Às vezes nós ajudamos alguém para amanhã a gente ser ajudado. Às vezes a gente ora por alguém para amanhã a gente receber oração. Hoje a gente estende a mão para alguém para amanhã alguém estender a mão para nós. É por isso que Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque hoje você está ajudando ele, amanhã pode você precisar de ajuda. Jesus, ele nos traz um verdadeiro significado do amor verdadeiro. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, eu gosto de Bíblia, irmãos. É por isso que eu falo para a igreja deixar a Bíblia aberta, eu gosto de Bíblia. Romanos 12, 9 diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 1 João 3,17 diz: quem, pois, tiver bens do mundo e viu seu irmão necessitado e lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Versículo 18 de 1 João capítulo 3. Em Tiago também, capítulo 2, versículo 17. Essa mensagem arrebentou no meio. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque a nossa fé é como se fosse uma semente. Se nós não regarmos a semente, se nós não cultivarmos aquela semente, ela não vai dar fruto, irmão. A nossa fé é uma semente que, se nós não tivermos ações, ela não vai crescer, ela não vai gerar fruto. E para a nossa fé ser significativa, a gente precisa ter ações, atitudes que vão evidenciar a fé que temos através das nossas obras. A gente é justificado pela fé, mas as obras evidenciam aqueles que são salvos. As obras separam aquele que é e aquele que não é. As obras separam quem é justo e quem é ímpio. As obras separam quem faz a justiça e quem faz a injustiça. A fé é acompanhada pelas obras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem tem fé, Tiago capítulo 2, quem tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver em luz e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, quantas vezes alguém aqui já desabafou com alguém, contou todos os seus problemas, abriu seu coração para alguém
porta. Porque até o diabo crê e estremece. Ah, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Quem já ouviu isso? Até o diabo crê, irmão. E o diabo às vezes é mais exemplo que alguns crentes. Ele estremece diante de Deus. Tem crente que entra na igreja de qualquer jeito, pega a palavra de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, prega de qualquer jeito e louva de qualquer jeito. Não tem perdão, reverência, perdeu o temor de Deus. E o temor não é ter medo de Deus, não, é ter respeito, porque o altar é santo, a igreja é santa, o Espírito é santo. Mas dirá alguém, versículo 18 de Tiago, capítulo 2: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aquele bom samaritano demonstrou a sua fé através das suas obras. Ele não chegou naquele homem ferido e perguntou: moça, está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Aí o homem respondeu: não, eu estou mal, eu estou ferido, eu fui roubado, está sendo isso e aquilo. Que Deus nos abençoe com Deus, tá? Tchau. Não. Aquele bom samaritano demonstrou atitude. Aleluia! Ele tinha condições de ajudar aquele homem. Deus, aleluia! E ele estendeu as mãos, colocou aquele homem sobre o seu cavalo e levou para a estalagem. E na estalagem ele entregou para o hospedeiro, curou as feridas e disse: olha, tudo quanto esse homem gastar, pode pôr tudo na minha conta, que eu vou pagar. Irmãos, é tão semelhante a história desse bom samaritano: põe tudo na minha conta que eu vou pagar tudo. Quem pagou os nossos pecados? Aleluia! Glória! Que antes estava caído no chão, ferido, machucado, sem nada, e veio aquele que desceu do céu, nos encontrou, curou as nossas feridas, colocou-nos no seu colo, morreu naquela cruz por nós, sarou nossas feridas e pagou
nos mostrou que, por mais que existam diferenças entre o samaritano e o judeu, o Senhor nos ensinou que o amor tem que cortar essas barreiras, porque foi o samaritano que ajudou aquele judeu. Nós temos que parar de olhar as diferenças, as discrepâncias em questão de política. Irmãos, quantas pessoas no mundo afora odeiam umas às outras por causa de política, por causa de posição, por causa de status. Quantas pessoas que odeiam umas às outras porque a outra tem, a outra não tem. O amor de muitos é seletivo. Isso não é amor de Cristo não, irmãos. Isso aí não é o amor que Cristo nos ensinou. Porque uma das coisas que Jesus nos ensinou foi orar por aqueles que nos perseguem, amar aquele que nos odeia e falar bem daqueles que nos maldizem. Será que a gente está sendo cristãos de verdade mesmo? Será que a gente está vivendo conforme essa mensagem, essa palavra? Essa mensagem me cortou no meio quando eu meditei nela. Porque é tempo da gente pedir para Deus colocar o coração de Cristo em nossas vidas, colocar a mente de Cristo em nossas vidas, porque a gente está muito raso no quesito amor ao próximo. Estamos pagos no quesito em amor ao próximo, irmãos. E hoje é o culto da Fundação Reviver, e essa é uma conscientização da gente abrir as nossas mãos e ajudar o necessitado, o caído. Que por mais que algum irmão desviou dos caminhos do Senhor e agora está no precipício, ferido e machucado, que a gente venha ser como um bom samaritano que vai ao encontro daquela pessoa, ajuda, cura, resgata e discipula aquela alma, aquela vida, e o recompensa
tudo, porém revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. E para finalizar, Hebreus 13, versículo 1, permaneça o amor fraternal. A igreja forte. Glória a Deus, aleluia. No chão. E você tem contado com tantas pessoas que você confiava, e essas pessoas não te ajudaram. Pode ter certeza que o próprio Deus, o bom samaritano, ele vai ajudar. Glória a Deus, aleluia. Porque isso aconteceu na minha vida várias vezes. Porque eu já estive em momentos na minha vida que eu fiquei sozinho, abandonado. E o próprio Deus, eu falo isso para a glória de Deus, o próprio Deus veio ao meu encontro, me tirou do chato de poço, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou do fundo do poço e me colocou novamente para Jerusalém. Um lugar de propósito, um lugar onde tudo começou, um lugar que eu desci no Paracletos, que transformou o cenário daquela igreja. Antes você estava desesperançosa, antes você estava numa situação de timidez e covardia, mas quando o Espírito Santo desceu, aquela igreja foi poderosa, apoteótica, cheia de ousadia. E Deus, ele pode fazer isso na tua vida. Por isso confia nele, porque ele é o Deus da providência.